Bom dia, brother. Bom dia, Daniela. Bom dia, Rideus. Bom dia. Bom dia. Tem uma descrição na live aí, pessoal. É só deitar o celular assim de lateral. Tá entendendo? Deita um celular de lateral assim pra ver. Porque depois eu vou reaproveitar essa live. Por isso que eu tô fazendo ela assim. Entendeu? Então assim, depois eu vou salvar ela. Tem algum tema pra hoje? Tem sim, é os irmãos de José, né, brother? O tema é arrependimento. Os irmãos de José descem ao Egito. Bom dia, Rodrigo Barril 22. Obrigado, Deus te abençoe também. Pessoal, curtam a live, compartilhem. Bora ver se nós volta a alcançar um público alto de novo. Mas enfim, os irmãos de José jogaram José dentro de uma cova por causa de inveja, por causa de ciúme, porque os sonhos de José eram mais grandiosos que os seus sonhos. José não tinha culpa de ser mais amado pelo seu pai, e José também não tinha culpa de ter sido escolhido para salvar o Egito. Mas tem pessoas que se incomodam com o destaque que outras pessoas começam a ganhar e fazem de tudo para derrubar essas pessoas. Só que quando Deus quer realizar um propósito, independente do que aconteça com você, independente dos terceiros, Deus realiza, porque a conduta de José não mudou, entendeu? Então, assim, o mais importante na realização do sonho ou na realização de qualquer propósito que Deus tem na vida de uma pessoa é a conduta da própria pessoa não mudar. As pessoas em volta de José mudaram com José, as pessoas em volta de José prejudicaram José, mas o próprio José se manteve íntegro. Eu sempre uso essa comparação. O teste não era para Eva, o teste era para Adão, né? E Adão caiu por causa de Eva. Mas José não caiu por causa dos seus irmãos, porque quem teve o sonho não foi seus irmãos, quem teve o sonho foi José. Na vida da gente, às vezes a gente vai encontrar pessoas que vai tentar nos influenciar a sair do nosso propósito. Mas o propósito não é dessas pessoas, o propósito é nosso. Então é muito necessário que nós nos mantemos firme no nosso propósito. Porque quem está lutando pelo objetivo não é o seu irmão. Quem está lutando pelo seu objetivo não é o seu pai. Quem está lutando pelo seu objetivo não é a sua mãe. Quem está lutando pelo seu objetivo é você. E José aguentou o poço. José aguentou a ser tratado como escravo. José suportou a prisão. E agora José ele consegue toda a recompensa de todo o seu trabalho, todo o seu esforço, todo o seu sacrifício. E agora os irmãos de José descem ao Egito para se cumprir a tão sonhada palavra, né? Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. E também para realizar o sonho de José. Porque José falou que sonhava que estava no campo e que ele era uma semelhança a um monstro e os seus irmãos eram iguais, mas seus irmãos
Seu pai e sua mãe se curvavam perante ele. E agora está se realizando o sonho de José, porque José se manteve firme no seu propósito. Então é muito importante que a nossa conduta não mude, mesmo que todos mudem ao nosso redor. Você vai passar por dificuldades, você vai ouvir críticas, você vai ouvir pessoas que vão te incentivar a mudar o seu foco, porque essas pessoas não conseguiram manter o foco e essas pessoas acreditam que você também não merece. Você vai encontrar pessoas que não realizaram seus sonhos e essas pessoas vão te criticar e vão te incentivar a não realizar os seus sonhos. Você vai encontrar pessoas que vão debochar dos sonhos que Deus colocou na sua frente, como os irmãos de José debocharam. Lá vem o sonhador Mó. Só lembrando que todas essas lives estão sendo repostadas no YouTube. Caso alguém queira acompanhar, o nome do canal do YouTube é Profeta do Bem. Da mesma maneira como está aqui no TikTok. Eu sei que a câmera está deitada. Tem uma descrição aí falando que você pode virar a câmera junto para nos acompanhar. Porque se eu fizer com a câmera em pé, o enquadramento fica ruim para repostagem depois. Não fica um enquadramento bom. Então vamos lá. Capítulo 42 do livro de Gênesis. Era o grande sonhador. Sim, para você ver, né? O futuro dos debochados, o que foi, né? Os debochados, lá vem o sonhador, lá vem o capitão dos sonhadores, o sonhador Mó. E ficavam naquele deboche, naquela ironia, né? Imagina só quantas coisas José não teve que escutar. E dos próprios irmãos. E na família da gente, às vezes, a gente olha para alguém que fica assim. E eu mesmo já passei por isso, né? Ai, teu irmão e tal, não sei o que mais lá, ele tá criando a conta no TikTok. Aquilo ali é um doido, rapaz. Ah, aquele cara ali, ele anda com o celular na mão, igual um louco, falando sozinho, né? Então, assim, se a gente for parar no meio do caminho, se formos ouvir, às vezes, nossos próprios parentes, a gente vai chegar em lugar nenhum. Tá entendendo? Porque, assim, as únicas pessoas que nos amam de fato nessa vida é nosso pai e nossa mãe. Mas, às vezes, também, o nosso pai e nossa mãe não compreendem nossos sonhos. A gente vive numa era diferente, pessoal. Não é mais como antes, né? O meu pai teve que roçar muita juquira na vida para conseguir ter as coisas. Entendeu? E a forma como eles abordaram no tempo deles não é mais a forma como nós temos que abordar no nosso tempo. O mundo ele muda. As oportunidades também mudam. Tá entendendo? Então, assim, o que era oportunidade para o meu pai, por exemplo, numa foice, numa enxada, para mim já não é mais uma oportunidade. Não criticando, não desvalorizando o trabalho dele, pelo contrário. Eu só estou falando que a dinâmica que o meu pai exerceu não funciona mais para os nossos tempos, para os dias de hoje. Da mesma maneira como a conduta que nós estamos usando hoje não vai servir futuramente para os nossos filhos. Porque o mundo muda, o sistema muda, as coisas mudam, as oportunidades também mudam. Sacou? E é necessário, às vezes, a gente, ignorar até as pessoas que nós mais amamos, para que nós possamos continuar firme no propósito que nós queremos seguir. Desvira o celular. E por que você não vira, brother? Vira o celular assim, ó. Né? Eu posso desvirar o celular, mas você pode virar o celular também, né? Não vai matar ninguém. Eu tô conseguindo ler as cores de vocês aqui. Então, assim, tem pessoas que falam assim, ah, mas o meu pai quer que eu seja mecânico. Mas você quer ser mecânico? Não, mas meu pai quer. Mas a vida não é do seu pai. Tá entendendo? Ah, minha mãe quer que eu seja isso aqui. Mas você quer ser isso? É? Não, eu não quero. Então, tá entendendo? Ah, fica ruim pra digitar. Mas quando você for digitar, brother, você vira normal. E depois você volta de novo o celular. Né? Não, não vai gastar muito tempo, ó. Vira o celular, digita e depois desvira de novo.
Então vamos lá. É justamente isso, ó. Um dia seu pai e sua mãe não vão mais existir. Um dia seus avós também não vão mais existir. Um dia, né? Um dia as pessoas que estão ao seu redor, lhe influenciando para você ser alguma coisa, não vão mais existir. E eu vou falar para você, só quem vai sobrar vai ser você. Entendeu? Só vai sobrar você. E aí você vai ser exatamente aquilo que as pessoas queriam que você fosse. Mas as pessoas não vão mais estar lá. E todos os seus sonhos que você teve não vão mais existir porque você decidiu sonhar o sonho de outras pessoas. Então, mesmo que seja difícil, mesmo que pareça impossível, sonhe seus próprios sonhos. Tá entendendo? Sonhe seus próprios sonhos. Se mantenha na sua própria expectativa. Mesmo que as pessoas ao seu redor apareçam tentando te influenciar a fazer outra coisa, continue firme no propósito que você quer, se esse propósito, claro, for bom. Se José tivesse escutado seus irmãos, José jamais teria sido governador do Egito. Até o seu próprio pai lhe mandou uma crítica. José, por acaso, está falando que eu, teus irmãos, tua mãe, se curvaremos perante ti? Só que Jacó guardou isso no coração. Então, às vezes, é necessário a gente ou não contar os nossos sonhos para ninguém, ou ignorar as pessoas que já ouviram nós falar sobre nossos próprios sonhos. Porque quanto maior é o sonho, maior são as pessoas que querem lhe derrubar. Porque ninguém quer que os seus sonhos sejam mais importantes que os sonhos deles. Não é questão de só maldade. Tem pessoas que nem percebem isso. Mas elas se consideram mais capazes que você e acham que os seus sonhos não valem o esforço. Porque elas tiveram sonhos parecidos e não conseguiram. Tem pessoas que falam, mas você vai se decepcionar muito. E daí? A vida em si já é uma decepção, na maioria das vezes, né? Todo trabalho leva a algum lugar, todo propósito, existe todo um propósito para todas as coisas. Quanto mais você insiste em determinado assunto, mais é provável que você consiga. Quanto mais você se afasta desse assunto, mais você se distancia dele. O sonho de José estava cada vez mais próximo, mas só que José enfrentou muitos obstáculos. E agora essas pessoas que tanto criticaram José, que tanto ofenderam José, estão descendo no Egito para comprar pão. Claro que eles estão indo para comprar cereal, né? Eu falo pão porque pão é considerado alimento, né? A gente fala pão quando está falando de feijão, de arroz. Então prestem sua atenção. Na vida de vocês vai ter pessoas que não vão querer lhe ajudar a ir para frente. Pelo contrário, vão querer te empurrar para trás. Mas são semelhantes aos irmãos de José. No momento que eles precisarem de você, que você conseguir subir independente do que eles te falar, eles vão atrás de você te pedindo ajuda. Tá entendendo? Ai, cara, desiste disso aí, isso não vai dar certo, isso não vai te levar em lugar nenhum. Vixe, deu certo. Levou ele a algum lugar. Vou lá na casa dele pedir um dinheiro emprestado. Eu vou lá na casa dele pedir para ele levar um currículo para mim, para aquela empresa que ele quis ser o gerente. Agora ele é. Só que eu não torci por ele. Entendeu? Então isso aqui é a posição mudando. Tem pessoas que não querem que você seja nada. Mas por incrível que pareça, quando você se torna alguma coisa, essas pessoas querem um pouco de tudo que você conseguiu. E é nessa hora que a gente tem que observar se essas pessoas estão se aproveitando da gente ou se essas pessoas de fato estão arrependidas, né? Entendeu? Ah, mas Jesus nos ensinou a perdoar até 70 vezes 7. Houve uma falta de interpretação da passagem. Porque tem pessoas que você não tem que perdoar tantas vezes. E aqui a gente vai ver o exemplo do perdão de José. Vocês querem ser perdoados? Ok. Mas primeiro vocês vão ser testados. Vocês querem ser perdoados? Ok, eu estou pronto para perdoar. Mas primeiro vocês vão ser testados. E assim a gente vai iniciar a nossa pregação. Os irmãos de José descem ao Egito.
Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó aos seus filhos: por que vocês estão olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá, comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda, porventura, algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. A primeira observação dessa passagem é a seguinte, né? Jacó manda os seus filhos irem no Egito. Só que é interessante porque Jacó é um servo de Deus. E a pregação que se faz hoje em dia é que Deus não permite que os seus servos passem fome e nem necessidade. E isso é uma das maiores mentiras que já existiu no mundo. Porque a Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições. Entendeu? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então assim, a Bíblia não faz uma conotação de que Jacó está com fome com seus filhos. Mas faz uma conotação de que a miséria já chegou nas portas de Jacó. Jacó está com fome. Não, né? Mas a miséria já está chegando. A segunda observação é a atitude de Jacó. Olha só, Tiago fala sobre fé e obra. Me mostra a tua fé sem tuas obras e eu te mostro minhas obras que comprovam a minha fé. E a gente vê Jacó falando assim, olha, eu ouvi falar que no Egito tem comida. Peguem uns trocados e vão lá comprar. Jacó fala, eu ouvi dizer. Entendeu? Então assim, é necessário muitas vezes uma ação, pessoal. Tem pessoas que morrem de fome porque não têm coragem de observar o mundo ao seu redor. Né? Às vezes o cristão tá ali, morrendo de fome na casa dele, sendo que tem uma campanha na cidade que estão distribuindo cestas básicas. Tem uma campanha que o governo decidiu distribuir cesta básica, ou tem uma igreja que está fazendo uma campanha que está distribuindo cesta básica, ou não sei quem está pegando a identidade do povo, o endereço, estão distribuindo cesta básica, mas as pessoas estão morrendo de fome. Por quê? Porque elas estão esperando Deus. Senhor, me salva, Senhor. Né? Entendeu? Deus é Deus do impossível. Existem atitudes que está à sua altura fazer. Jacó poderia muito bem ter falado, e aí, Senhor? Sou filho de Isaac. Né? Sou filho de Isaac, que era filho de Abraão. Eu sou a terceira linha da geração de Abraão. E eu tenho 12 filhos. E o Senhor me prometeu. Disse que aonde eu colocasse meu pé, a terra seria minha. E disse que eu nunca passaria fome, quase. E agora eu tô aqui, ó. A fome chegou pra terra. Jacó tá passando fome? Não tá. Deus quebrou a promessa? Não. Só que Jacó escutou dizer que na terra do Egito tem pão. O que Jacó faz? Galera, parte pro Egito. Tá entendendo? Parte pro Egito. Tem muitas pessoas que são semelhantes a Agar. Elas ficam passando sede do lado do poço. Tem muitas pessoas que passam fome porque não tem coragem de abrir a boca. Tem muitas pessoas que não têm a atitude de irem atrás quando sabem que existe uma possibilidade de conseguir. Né? Tem uma fila que distribui comida, mas eu tenho vergonha de ir lá pegar. Deus vai me dar. Da onde? O próprio Jacó aqui, ó. Terceira linhagem do patriarca Abraão, que recebeu bênção direto, lutou com um anjo, foi abençoado, teve o nome mudado. Sobreviveu a Labão e a Esaú. O próprio Deus falou com ele nos sonhos por várias vezes. E ele fala assim, eu ouvi dizer que lá no Egito tem pão. A gente não vê Jacó dobrando o joelho e falando, ó Deus, abre as portas do céu e me abençoa com mosto, com trigo e com multidões de comida. A gente não vê isso. A gente não vê o próprio Deus falando, calma Jacó, tu não vai passar fome. A gente não vê isso. Mas Deus permite que Jacó escute dizer uma coisa. O que Jacó escuta?
Jacó escuta que lá no Egito tem pão. Então, assim, Deus deu a pista, ó, Jacó. É dessa forma que tu vai conseguir sobreviver. E aí, tu tá apto? Dinheiro tu tem. Quando acabar o dinheiro, nós conversa. Só que tem pessoas que não entendem. Os sussurros de Deus, né? Tem pessoas que acham que ser cristão é Deus descer do céu sempre e fazer um milagre. E eu considero pessoas mimadas, pessoas que não estão aptas para muita coisa, que não estão aptas a enfrentar as dificuldades do próprio mundo, pessoas que não vão conseguir evoluir em questão de condição, de força na própria terra. Por quê? Porque acha que Deus é babá. Né? Eu tô morrendo de fome, Senhor, desce do céu e me dá comida. Não é assim que funciona, pessoal. Então, assim, Deus vai dar a pista, ele vai te mostrar, né? A viúva mesmo que estava com fluxo de sangue, ela estava quantos anos com aquele fluxo de sangue? 12 anos. Só que ela estava buscando, nesses 12 anos, alguma coisa. A cura existia em algum lugar. Aí, por fim, já não tinha mais esperança, ela trisca nas vestes de Jesus Cristo. Tem pessoa que não aguenta passar um dia de dificuldade, por quê? Porque acha que, nossa, entendeu? O mundo acabou. Faltou o arroz e feijão, nossa, Deus não me ama mais. Mas não sabe abrir a boca dizendo que precisa. Não sabe ir na fila de alimento. Não sabe ir aonde o governo está distribuindo cesta. Não sabe, entendeu? E elas ouvem, ó. Ei, eu ouvi falar que tá acontecendo, eu ouvi falar que tá acontecendo aquilo, eu ouvi falar. Não sabem, porque não entendem as pistas que é dada. Porque esperam que Deus sempre desça do céu e supra todas as suas necessidades. Essa aqui é a questão de um aprendizado sobre o próprio Jacó. Jacó fala assim, ó, vão lá no Egito. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia, para que lhe não suceda, porventura, algum desastre. E Jacó fez muito certo, porque o desastre que foi causado pelos próprios irmãos. Entendeu? Então, assim, José era amado e Benjamim também era amado, porque os dois eram filhos da mesma mulher. Todo o teste que José vai fazer na vida dos irmãos dele a partir desse momento vai ser para ver se os irmãos dele de fato mudaram. Porque se os irmãos de José não tiverem mudado, eles podem fazer a mesma coisa que fizeram com ele em Benjamim. Entendeu? Então, assim, José é governador do Egito. Se os irmãos dele simplesmente ir lá ele falar assim, ó, irmão, eu sou o governador do Egito, eu domino sobre o Egito. Vocês acham que é arrependimento ou remorso? É remorso, pessoal. Tá entendendo? Quando alguém que você fez mal está numa posição superior à sua, você fica com medo dessa pessoa. Isso não é arrependimento. Arrependimento é quando você quer voltar a ser amigo dessa pessoa. É quando você quer voltar a estar perto dela. Arrependimento, obrigado, Edson. Arrependimento é quando você quer voltar a fazer as pazes com essa pessoa sem nada em troca, só porque você se sentiu mal por ter machucado ela, porque você achou que você deveria de alguma maneira fazer as pazes, né? Remorso é quando você sente medo do que essa pessoa pode fazer com você e por causa disso você finge um arrependimento. Isso é remorso. A comparação de remorso e arrependimento está entre Judas Iscariote e Pedro. Pedro se arrependeu porque Pedro traiu a pessoa mais importante da vida dele, Jesus Cristo. Imagina só a tristeza que Pedro não estava sentindo. Mas Judas Iscariote não teve um arrependimento sincero. Pelo contrário, ele se sentiu mal pelo mal que ele causou e pela consequência do mal. Isso não teve nada a ver com arrependimento e ele se precipita. Entendeu? Sim, eu tô gravando no modo paisagem. É porque depois eu vou repostar essa live no YouTube, brother. Me perdoem, pessoal. Desculpa, mas é porque, enfim, são necessidades. E assim, se José simplesmente falasse, ô irmão, eu sou irmão de vocês que vocês jogaram no poço, e agora eu sou o rei, sou o governador do Egito. Os irmãos dele iam falar assim, vixe, agora ferrou, né? Agora José vai matar nós. Bora chorar aqui, bora dizer que nós estamos mal,
Bora falar que nós estamos muito chateados, bora dizer que nós estamos arrependidos. Tá entendendo? É o mesmo que um cara te dá um tapa na tua cara e depois chegar pra ele e falar assim, ô brother, eu consegui passar na prova, eu sou fuzileiro naval. Sacou? Aí o cara vai pensar, vixe, agora ele vai ter arma, né? Eita, parabéns, ei, bicho, desculpa lá pelaquela vez que eu te dei aquele tapa lá e tal, não foi sem querer. Entendeu? Então remorso não é a mesma coisa de arrependimento. Sem contar também que se os irmãos de José descobrissem de primeira instância que José era governador do Egito, eles poderiam fingir um arrependimento baseado em interesse. Tá entendendo? Tipo, eita, o meu irmão é o governador do Egito. Né? Ele vai ter que me perdoar por aquela ofensa que eu fiz pra ele. E ele é o governador do Egito. Então, assim, tem pessoas que vão te amar por o que você tem. E não porque você é parente, ou porque você merece ser amado, ou porque essas pessoas te fizeram mal. Elas vão fingir que gostam de você pelo que você tem. Se os 10 irmãos de José aparecessem lá e José dissesse, ó, eu sou o governador do Egito, José, que vocês jogaram no poço e venderam como escravo, eles iam começar a chorar, falar que estavam arrependidos. Por quê? Porque existia um interesse nisso. José não era um escravo, né? Se fosse um escravo, esse aqui é irmão de vocês? Eu nunca nem vi. Nunca nem vi esse cara. Esse rapaz aqui, ó, diz que é irmão de vocês, José, ele tá na cadeia. Não, não é nosso irmão, não. E esse governador aqui é irmão de vocês? Governador? É o nosso irmão sim, né? Tem pessoas que se envergonham da gente pela posição que a gente se encontra. Eu já passei por isso, meus próprios parentes às vezes, né? Tipo, eu catando latinha no meio da rua e um parente meu, assim, meio que distante, vindo da escola, olhou assim e virou a cara, tá entendendo? Tipo, literalmente eu falei, a pessoa virou a cara. Eu era pivete, eu tava catando latinha e a pessoa virou a cara. Entendeu? Então existia muito a ser feito. Esse arrependimento aqui, José estava apto a dar pra eles. Mas não ia ser dado de todo jeito, não. Tem pessoas que precisam passar por um teste, né? Imagina só seu marido que já te traiu 1 milhão de vezes. Aí fala, tô arrependido, meu amor, volta comigo. Ah, Jesus mandou perdoar. Não, Jesus nunca falou isso. Ah, mas e o perdão 70 vezes 7? É uma comparação, pessoal. Isso é uma comparação, tá bom? Não existe essa de perdoar uma pessoa 490 vezes no mesmo dia ou 49 no mesmo dia. Né? 70 vezes 7 é 490. Não existe isso. Tá entendendo? Nunca houve, nunca vai haver na Bíblia. Nunca teve ninguém que pediu perdão mais de 5 vezes no mesmo dia na Bíblia. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi nem pedindo perdão mais do que uma vez só. Então como é que Jesus dá uma comparação de 490? Existem 2 representações, né? A primeira representação é a da maldição do assassinato. O crime de assassinato. Quantas pessoas conseguem perdoar um assassino? Quantas pessoas podem dizer assim, ó, matou um parente meu, foi preso, saiu da cadeia, eu perdoo? Difícil. É muito difícil. Então, assim, existem perdões que são muito difíceis de ser dado, né? Porque um assassino, quando ele mata um parente de alguém, ele vai preso, mas o parente está esperando o quê? Justiça? Não, ele quer vingança. Porque isso é maldição bíblica, né? O sangue derramado cobra outro sangue. Então, assim, sempre tem que ter sangue derramando. E a guerra nunca tem fim. A outra comparação dessa passagem, 70 vezes 7, tirando essa da maldição do assassinato, né? Que essa comparação foi eu mesmo que fiz do assassinato, que não tem nada a ver com essa passagem, mas é só uma representação. Quem que vai perdoar um assassino de todo o coração? Tem pessoas que perdoam, mas enfim. A segunda comparação é uma maneira de linguagem, uma forma de linguagem. Entendeu? Tipo assim, você fala pra sua mulher, eu te amo mais do que o universo. Como assim você ama alguém mais que o universo? Você nunca viu o universo. Ah, você me ama de 1 a quanto? Ah, de 1 a 1000. Né? Ah, eu te amo mais que tudo. São comparações. Quer dizer, eu gosto de você muito. Ou falar pro seu filho, ah, eu amo meu filho mais que tudo. Meu filho é minha vida. É uma comparação. Quando Jesus fala 70 vezes 7, ele tá falando que o perdão tem que ser perfeito. Tá entendendo? Não pode haver sombra de dúvida. Não pode haver pensamento de voltar atrás.
não pode haver sentimento de maldade. Imagina só uma pessoa fala que te perdoou e assim que você vira as costas, ela te dá uma punhalada pelas costas, né? Então, assim, é mentiroso. Não passou confiança. Quer dizer, passou confiança, mas para fazer o mal. E isso não é agradável a Deus. Então, vai perdoar, perdoe de maneira completa. E aqui a gente está vendo a primeira comparação de perdão mesmo, verdadeiro. De maneira alguma, José conseguiria perdoar os seus irmãos de forma completa, sem entender a situação, sem compreender de fato se houve ou não arrependimento. Tá entendendo? É a mesma coisa que, você foi traído por um amigo. E aí você perdoa o seu amigo lhe trai de novo na mesma coisa. E aí seu amigo pede perdão de novo, você perdoa de novo, ele lhe traz de novo na mesma coisa. Então não houve, né? Não houve um arrependimento aí. Na verdade, o que está acontecendo é que ele está te fazendo de trouxa, né? Tá te fazendo de trouxa, entendeu? Porque existe uma coisa é ser bom, outra coisa é ser ingênuo, né? Porque o cristão, ele é bom, mas tem muito cristão que é ingênuo. Sacou? Os ingênuos, eles são usados com muita facilidade. As pessoas brincam com as pessoas ingênuas. E Deus nunca ensinou a pessoa a ser ingênua. Ele ensinou a pessoa a ser boa, mas não ingênua. Não é à toa que Cristo fala assim, ó, vigiar e orar. Porque se a pessoa soubesse a hora que o ladrão fosse invadir a sua casa, ele não dormiria. Então, se o cara não vai dormir, ele vai pegar um facão e esperar o cara botar a mão pela fresta da porta e tacar o facão. Jesus não ensinou a ser ingênuo, ser vulnerável a todo o mal do mundo. Quem prega isso está pregando a mentira. Tá entendendo? Então essa é a comparação do perdão. Você só pode perdoar alguém se você sentir de fato que houve mudança nessa pessoa. Ou então você perdoa a pessoa e se afasta dela. Tá entendendo? Para que ela não te faça mal. Porque assim, um cara te rouba o celular e tu fala assim, vou falar pra polícia que tu roubou meu celular. A possibilidade desse cara te fazer mal é maior porque ele tá com medo de ser preso. Então assim, no momento que ninguém estiver vendo, ele pode até mesmo dar um cabo da tua vida. Sacou? Então você fala, ó, te perdoo. Mas a verdade é que você não quer mais essa pessoa nem perto de você. Esse perdão não é da boca pra fora. É pra passar confiança. Tipo, eu te perdoo, eu não vou na polícia, fica com meu celular, tá de boa. Só que eu não quero mais papo com você. E assim a pessoa não vai querer te fazer mal. Por quê? Porque você não agride a vida dela. Você não está colocando a vida dela em risco. E essa comparação bate com a passagem de Cristo que fala, quando tu fores dar a tua oferta no altar, observa se tu tem alguma coisa com o teu próximo. Vai, sai dali e pede perdão para ele. Para que ele não corra atrás dessas questões e você possa até mesmo ser preso e só sair da cadeia quando pagar o último cetil. Mas em outras comparações, Jesus está falando assim, ó, para que ele não faça disso, uma bola de neve ainda maior. Tá entendendo? Porque tem muita gente que faz uma bola de neve, uma tempestade em copo d'água. Imagina só, uma pequena coisa se transforma numa coisa grandiosa, uma coisa absurda. Então é por isso que Jesus fala, vai lá e pede perdão, para que essa pequena coisinha não vire uma coisona e você não se ferre. E esse é o perdão de afastamento. Você vai perdoar a pessoa, vai afastar, mas você não tem mal com ela, ela não vai ter mal contigo. O perdão de José é impossível de ser um perdão de afastamento. Por quê? Porque José quer ver o seu pai, Jacó. Tá entendendo? E para José ver Jacó, José tem que falar com os irmãos dele que ele é José. Ou ele faz isso ou ele sequestra o pai dele, Jacó. E de maneira alguma os irmãos de José vão deixar Jacó ser sequestrado. Então a única forma de José ver Jacó e ver Benjamim é se revelando para os seus irmãos. Mas José não pode se revelar para os seus irmãos agora, mesmo seu coração pulsando, porque José é muito misericordioso, a vontade dele era dizer que era o irmão desde o princípio, porque acima de tudo José compreende que foi um plano de Deus para salvar as pessoas, mas eu posso dizer para vocês, não afirmando totalmente que não era necessário José ser jogado num poço, né? Que essa questão do poço e da prisão é apenas mostrando que Deus trabalha até mesmo, né, nos imprevistos. Sacou? Porque, mas José tinha que parar no Egito. José tinha que parar no Egito, pois Deus ia fazer o faraó visitar a terra dele. Não precisava os irmãos dele ficar jogando ele dentro de poço e ele ficar sendo preso ao longo do caminho, não. Da mesma maneira que, para Sansão parar no templo dos filisteus, Sansão não precisava estar cego dos olhos depois de ter cortado o cabelo.
porque contou o seu segredo para uma mulher que não era do seu povo. Só que essa mostra, assim, é que Deus, ele é tão poderoso que mesmo quando você faz os seus imprevistos, mas se Deus quer te usar e quer que seja você, Deus vai continuar fazendo com que o plano dele saia de acordo como combinado, independente das circunstâncias que apareçam. Então José quer muito perdoar os irmãos dele, mas se ele só falar, irmãos, eu perdoo vocês, ele não ensinou nada. Entendeu? Então antes dele se revelar, ele vai ter que fazer alguém chorar. E alguém vai chorar nessa história. Nem que seja Judá, né? Mas vai chorar. Porque alguém vai ter que ter consciência do mal que fez para aquele homem. José foi 2 anos na cadeia. Tá entendendo? 2 anos lá sem saber se ia sair de lá um dia. Mas mesmo assim ele continuou íntegro e fiel a Deus. Só que José sofreu muito. Não é à toa que quando ele tem os 2 filhos, Efraim e Manassés, ele dá um nome para os filhos dele conforme a estadia dele naquela terra. O primeiro filho ele fala, Deus me honrou na terra da minha aflição, né? E o segundo filho também tem uma representação semelhante. O primeiro ou o segundo filho é isso. Mas enfim, vocês entenderam. José, pois, era governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele, com a face na terra. Olha a representação do sonho de José aqui se realizando. Os irmãos de José se curvaram perante ele com a face na terra. Isso aqui é o sonho de José se realizando. Mas o foco agora não é mais José, é os irmãos de José. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles de maneira áspera, e disse-lhes, de onde vocês vieram? E eles disseram, da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que teve. E disse para eles, vocês são espiões, e vieram aqui para ver a nudez da terra. Se eu fosse um crente extremista, eu diria assim, José mentiu. Ah, José vai pro inferno porque José mentiu. José sabe que os irmãos dele não é espião. Só que tem pessoa que não compreende a astutícia, né? A astutícia é um jogo. A José tá jogando aqui com os irmãos dele. A verdade vai aparecer, mas José tá brincando. José tá fazendo um teste, entendeu? Porque às vezes é necessário testar as pessoas para saber se de fato elas mudaram. Imagina só uma mulher que já foi traída pelo marido 5 vezes e ele pediu perdão e voltou. Provavelmente ela vai ser traída a 6ª. Entendeu? Imagina só alguém dobra os joelhos na igreja e fala assim, eu quero me reconciliar com Cristo. Qual é a possibilidade dessa pessoa continuar firme? Provavelmente nenhuma. Por quê? Porque amanhã ela vai estar dobrando o joelho de novo e dizendo que quer se reconciliar com Cristo. Então assim, nós vivemos num mundo hoje que pedir perdão virou uma brincadeira. Tá entendendo? Ah, você pede perdão a hora que quer, porque as pessoas têm na cabeça a lógica errada de que as pessoas são obrigadas a lhe perdoar sempre. Que isso é bíblico. Né? Mas a maior comparação de arrependimento está na palavra de João Batista, quando os fariseus e saduceus estão pedindo para ser batizado. João Batista fala assim, ó, raça de víboras, quem vos incentivou a fugir da ira que está por vir? Produza, pois, frutos dignos de arrependimento. Depois venham a mim e se batizem. Então, assim, enquanto os irmãos de José não demonstrar que estão arrependidos, José vai continuar com um teste na vida deles. Às vezes é necessário a gente testar as pessoas ao nosso redor que choram aos nossos pés dizendo que estão arrependidos. Por quê? Porque nós vamos conviver com essas pessoas de novo. Então, ou essas pessoas mudam de fato, ou nós perdoamos de qualquer jeito e se preparamos para outro tombo. Porque o tombo vai vir, porque não houve uma prova de arrependimento. Palavras, pessoal, não significam nada. Tá entendendo? Se a pessoa te machucou, você pode perdoar ela e afastá-la da sua vida. Se você quer aproximar, essa pessoa tem que provar para você que de fato está mudada.
porque senão ela vai te prejudicar muito ainda. E só quem vai sofrer nessa história é você. Sem contar que José tinha um irmão chamado Benjamim. E José pensou, se eles continuarem sendo assassinos, se eles continuarem jogando pessoas dentro do poço por inveja, se eles continuarem competindo pela atenção do meu pai, a próxima vítima vai ser Benjamim. Porque Benjamim é amado assim como eu sou, assim como eu era. Então, assim, os meus irmãos vão ter que aprender uma lição para conseguir o meu perdão. Se eles não aprenderem essa lição, eu não vou dar meu perdão para eles. Eu sei que tudo foi um propósito de Deus, mas isso não tira a porção de culpa que eles têm. E eu ainda tenho um Benjamim. A preocupação de José era acima de tudo com Benjamim. Imagina só, Benjamim também era um filho amado. Aí já mataram José, Benjamim sai para o campo, Benjamim morre também. Inexplicavelmente. José quer saber se os seus irmãos continuam sendo assassinos. Eles não mataram José, mas planejaram matar. E Jesus Cristo mais tarde vem e fala assim, todo aquele que planeja fazer o mal já fez. Aquele que planeja adulterar já adulterou. Só não adultera porque não tem a oportunidade. E aquele que deseja matar já matou. Só não matou porque não teve a oportunidade ou porque ficou com medo da consequência. Né? A consequência cadeia e outras coisas. Entendeu? Então assim, José tá pensando assim, ó. Eu gosto muito de vocês. Eu tô vendo a fome de vocês. Eu vou matar a fome de vocês. Mas eu não vou perdoar vocês, não. Não agora. E aí José começa com seus testes. É a mesma coisa que piada, né? Você conta uma piada e depois você diz, é brincadeira. Ah, isso é um pecado? Não, pessoal. É coisa comum, não vamos extrematizar tudo, né? Tem coisa que você faz pro bem da pessoa. Não se encaixa como mentira. Imagina só, José é obrigado a falar que é José agora aqui. Os irmãos dele não vão aprender nada. Então José ele tá fazendo um teste, ó. Vocês são espiões. E não tem nada que me convença que vocês não são espiões. E aí é a hora que os irmãos dele vai contar toda a história, né? Vão contar a história da sua vida. Benjamin é irmão de pai e mãe, né? Os outros 10 são irmãos apenas de pai. E alguns nem são irmãos de mãe, né? Tipo assim, José é irmão de pai e mãe. Benjamin é irmão de pai e mãe de José. Porque os dois são filhos de Raquel. Os outros são filhos de escravas com Jacó. Ou são filhos de Jacó com Leia, né? Entendeu? Então assim, tinha-se duas escravas. Uma de Raquel e outra de Leia, que naquele tempo chamava-se concubinas. E a concubina que servia a Raquel se deitava com Jacó, porque naquele tempo era permitido. Sim, uns chamam Lia, outros chamam Leia. Tem dois nomes na Bíblia, mas enfim. E aí a Leia também tinha sua serva, que ela também entregava para Jacó. E naquele tempo as mulheres competiam o amor dos seus maridos pela quantidade de filhos que faziam. Só que por mais filhos que Leia tinha, ela não conseguia se comparar com Raquel, porque Leia não era amada. Entendeu? De fato, Leia não era amada, ou pelo menos não era amada como Raquel era amada. Por quê? Porque Jacó não queria Leia. Sacou? Eu já expliquei isso na live passada. Jacó não queria Leia, não foi por Leia que ele trabalhou por 7 anos. O amor de Jacó foi por Raquel. Foi por Raquel que ele foi enganado 14 anos. Porque deram Leia, ele estava bêbado, se deitou com Leia. Por causa da artimanha de Labão, que Labão era um trapaceiro. Porque Jacó também tinha que passar por isso, porque Jacó também era um trapaceiro, né? Jacó mentiu para Isaac. E a mãe de Jacó também era uma trapaceira, de família de trapaceiros. Porque quem deu a ideia de enganar o pai foi Rebeca. A Rebeca que falou, vai lá, mata um cordeiro, se cobre com a pele dele, tu vai ficar igual com os pelos tu vai ficar como se fosse os pelos de Saul e tudo mais. Então assim, Jacó era um enganador sim, né? Claro, Jacó não enganou Saul, Jacó só comprou a bênção de Saul, mas Jacó enganou Isaac. Porque quando Isaac perguntou como é teu nome, Jacó falou, meu nome é Esaú. E aí? É mentira ou não é? Entendeu? Então teve um preço, teve uma consequência, e a consequência foi ele pagar na mão de Labão. Sim, eu tô vendo aí, brother. Ele trocou a primogenitura pelo guisado, mas Jacó ele foi trapaceiro, sim. Ele foi traiçoeiro, ele foi enganador. E eu não tô falando que ele enganou Esaú, eu tô falando que ele enganou Jacó. Jacó não, que ele enganou Isaac. Foi pra Isaac que ele mentiu. Pra Esaú não, Esaú ele comprou mesmo, ele trocou.
Entendeu? Mas Isaac tinha o quê? Isaac não tinha nada a ver com isso, não. Se ele não quisesse ter mentido para Isaac, ele tinha chegado e falado assim: ó, Isaac, meu pai, eu comprei a bênção de Esaú, tá tudo tranquilo, tudo certo. Entendeu? Mas era uma família de trapaceiro. A Rebeca era a mais trapaceira ainda. Né? Labão, então, nossa, Labão era irmão de Rebeca. E Jacó pagou por isso. Jacó foi parar lá na mão de Labão. Né? E trabalhou 14 anos pela mulher da vida dele. Então, assim, existe uma explicação pra Jacó estar amando tanto esses dois filhos? Tem, pô. Ele não queria Lia. Ele queria Raquel. A Leia era culpada? Não era. Por isso que Deus fechou o ventre de Raquel e fez com que Leia tivesse filhos, para que tivesse uma disputa, né? Para que Leia tivesse chances. Entendeu? Mas enfim. Segue o culto. Bom dia quem tá entrando na live. Deitem um celular assim, ó. Eu tô fazendo um enquadramento aqui, tá bom? Pessoal, o TikTok, ele é um aplicativo muito bom, mas ele não paga por live. Então, assim, é por isso que eu tô fazendo com enquadramento deitado para depois postar no YouTube. O YouTube já paga alguma coisinha, né? Só que para mim conseguir ganhar alguma coisa no YouTube, eu precisaria que vocês seguissem lá, né? E o meu canal é Profeta do Bem, tudo junto, entendeu? Porque dessa maneira, se o meu canal do YouTube for para frente e gerar alguma renda, eu não vou precisar ter que fazer diário, nem correr atrás do money, e assim eu vou poder ter mais tempo para estudar a palavra e tudo mais. Né? Então, assim, quem puder seguir no canal do YouTube, sigam lá. Então é isso. Né? O TikTok, infelizmente, não paga. Quem paga pela live são as pessoas mandando presente. Os presentes não são suficientes que eu recebo aqui, são muitos, pouquíssimos, né? Mas ainda assim eu me incomodo em fazer live aqui, porque eu gosto de fazer live aqui. Aqui é onde meu público é maior. Mas vocês me ajudariam muito também me seguindo no YouTube, que é Profeta do Bem, tudo junto, assim, Profeta do Bem. Entendeu? Seria de grande ajuda. Escrevam aí num papelzinho, Profeta do Bem, tudo junto. E quem tiver YouTube, siga lá. Entendeu? Não é uma troca, pessoal. Eu só estou explicando aqui a situação mesmo. Não considerem isso uma troca. Porque tem gente que não imagina. Tem pessoas que acham que... Hoje é meu aniversário. Poderia me dar parabéns, por favor? Coisas aleatórias blocos. Posso sim. Parabéns, coisas aleatórias blocos. Vou lá, o link tá onde? O link tá no quadradinho do perfil do TikTok. No perfil do TikTok tem um quadradinho que leva tanto pro Instagram quanto pro YouTube. É só clicar nele. Mas você também pode pesquisar Profeta do Bem tudo junto, que leva pra lá, né? Que vai mostrar o canal. O canal tem 1.900 e poucas pessoas. Tá quase em 2.000. Graças a Deus. Espero que chegue em 3.000 logo. Então aqui, vamos continuar, né? E eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai, hoje, mas um já não existe. Então lhe disse José: isto é o que vocês estão dizendo. Mas eu digo: vocês são espião. E nisso sereis provados pela vida de Faraó. Não sairão daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vocês ficarão presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade com vocês. E se não, pela vida de Faraó eu digo, vocês são espiões. E colocaram junto aos guardas por 3 dias. E ao terceiro dia disse-lhe José: fazei isso e vivereis, porque eu também temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vosso irmão preso na casa de vossa prisão. E vocês podem ir. Levai trigo para a fome das vossas casas, e trazei-me o vosso irmão mais novo. E serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma, quando nos rogava, nós, porém, não ouvimos. Por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes, dizendo: eu não vos disse para que não pecassem contra o moço, mas não ouviram, e vejam agora, o sangue é cobrado.
E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles. José retirou-se da presença deles. Depois tornou a eles. José se retirou para chorar. José não aguentou ver aquilo. Então, assim, é a primeira demonstração de arrependimento. Né? Os irmãos de José falam para José o que está acontecendo. E José vê que os irmãos de José estão sentindo na pele aquilo. Eles reconhecem o mal que eles fizeram. A primeira consequência do arrependimento é o reconhecimento, né? Você reconhece que você praticou aquilo. E aí você está apto à mudança. Eles estão começando a ficar suscetíveis. Só que existe muito mais representação aqui, pessoal. A primeira representação é José quer muito ver Benjamim. José está com muita saudade, entendeu? José está mais de 2 anos na terra do Egito. Por que mais de 2 anos? Porque 2 anos José passou preso na prisão do Egito. Isso sem contar o tempo que ele foi transferido de Dotã, do poço de Dotã, até chegar na terra do Egito pela mão dos ismaelitas, que eram seus parentes. Que Ismael era irmão de Isaac, né? Então, assim, foi pego pela família do seu tio, foi levado como escravo até a casa do Egito, até o Egito. No Egito, José passou mais um período de tempo na casa de Potifar. Suponhamos aí 1 ano, 2, não sei. Depois disso, José foi jogado numa prisão por 2 anos, né? 2 anos José estava preso na prisão. Depois que José revelou o sonho daqueles homens que estavam na prisão, passou ainda mais 2 anos para José sair de lá, entendeu? E aí José vem e revela o sonho de Faraó. Só nesse intervalo de tempo, já foi uns 4 a 5 anos que José está na terra do Egito. Então Benjamim era uma criança, era um molecote, quando José, que o próprio José era jovem, né? E aí o que acontece? 7 anos de bonança vem sobre a terra do Egito. Então só nesse combo já é mais de 11 anos, entendeu? E aí que começa o ano quer dizer, 7 anos de bonança, né? Então só nesse prazo já é mais de 11 anos. E aí que vem os 7 anos de fome. E aí que os irmãos de José descem para o Egito. Então se passou mais de 10 anos, até o evento em que José foi jogado no poço, até o evento em que os seus irmãos estavam indo atrás de José. Tá entendendo? Então, assim, um pecado que parecia ter sido esquecido está sendo cobrado agora. E nesse período de tempo, foi tempo mais do que o suficiente para os irmãos de José se arrepender. O motivo de José estar pedindo tanto que os seus irmãos busquem Benjamim pode estar muito além dessa compreensão também. José pode simplesmente estar com saudade do seu irmão, ou José pode estar preocupado, né? Porque se fizeram isso com José, José está achando que também podem ter feito com Benjamim. Então José quer uma prova de que Benjamim está vivo. José pode estar interessado em ver seu irmão por saudade, ou José pode estar interessado em ver seu irmão para ter certeza de fato que as palavras dele são verdadeiras e que Benjamim ainda está vivo. Porque tentaram matar José por inveja. Quem garante que não tentariam matar Benjamim? Tá entendendo? Vocês... vocês entenderam, né? Isso é muito bom. Existe outra comparação aqui. Os irmãos de José estão começando a ter consciência do mal que fizeram, mas isso ainda não é arrependimento. E a prova viva disso é: nenhum dos irmãos de José lutou pelo irmão que foi deixado. Observem aqui, ó. Não sairei daqui senão quando vosso irmão novo vier aqui. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas. Pá, né? E aí depois ele mudou e pegou um dos irmãos. Falou assim, vai ficar um aqui e vocês podem ir. Aí depois vocês voltam. Em nenhum momento os outros 9 irmãos lutaram pelo irmão que foi deixado. Em nenhum momento eles demonstraram querer colocar a vida deles em risco pela família. Tá entendendo? Então a gente vê José aqui, que eles não conhecem, falando assim, vai ficar um de vocês e os outros podem ir embora. E eles aceitaram numa boa. Sacou? Não houve preocupação.
E se José decidisse matar um? Se não fosse de fato José? Os irmãos não lutaram por esse que ficou. Até aqui ainda não existe um arrependimento sincero. Tudo é um teste. Os irmãos de José não estão lutando por ninguém a não ser por eles próprios. Eles estão preocupados com o seu próprio nariz. Eles estão preocupados com sua própria fome. Eles estão preocupados com seus próprios interesses. Em nenhum momento eles lutaram pelo que ficou. Eles continuam seguindo sua vida tranquilamente. Eles vão embora. E dane-se o que ficou. Quando a fome bater de novo, nós volta para buscar. Se tiver vivo. Vai estar vivo, a gente sabe. Mas eles não sabiam. E ordenou José que lhe enchessem os seus sacos de trigo, e que lhes restituísse o seu dinheiro, a cada um no seu saco. Eles dessem comida para o caminho. E fizeram-lhes assim, e carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao jumento na venda, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do saco. E disse aos seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, e ei-lo mesmo aqui no meu saco. Então lhe desfaleceu o coração e pasmavam, dizendo um ao outro: o que é isso que Deus está fazendo conosco? E vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã, e contaram-lhes tudo o que aconteceu, dizendo: o varão, o Senhor da terra, falou conosco asperamente, e tratou-nos como espiões da terra. Mas dissemos-lhes: somos homens de retidão, não somos espiões. Somos 12 filhos de um mesmo pai. Um já não existe mais e o mais novo está com nosso pai. E eles contaram que só poderiam subir de novo no Egito se levassem Benjamim. E Jacó falou: não, de maneira alguma vocês vão levar Benjamim. Benjamim vocês não vão levar. Ah, mas nós deixamos o irmão lá. Ninguém mandou. Ninguém mandou você deixar o irmão lá. O Benjamim vocês não levam. Então, assim, as pessoas gostam de julgar as outras pessoas, né? E tem muitas pessoas que falam que Jacó teve um comportamento egoísta. Mas eu digo pra vocês, pessoal, que tipo de pai ia deixar o irmão mais jovem, mais novo, ser levado para um destino que ele nem sabe o que vai acontecer? Sem contar que Jacó ainda está com a lembrança do trauma. A palavra de Deus fala que quando José foi dado como morto, Jacó desfaleceu o seu espírito. Ele não teve mais ânimo para nada. Mais tarde, no próprio discurso de Judá, Judá fala um pouco sobre isso que ele viu nos olhos do pai dele. É tão tal que a Bíblia ela faz alusão, desde esse período, a ficar chamando Jacó de Jacó. É muito difícil a Bíblia continuar chamando Jacó de Israel depois dessa passagem, né? Então, assim, você vai ver mais Jacó do que Israel, porque o comportamento dele não é mais de líder. Ele está desmotivado. Tá entendendo? As cães dele está quase que descendo a sepultura. Ele perdeu o vigor quando José sumiu. E se ele perdesse Benjamim, ele não teria mais motivo para viver. Entendeu? E essa interpretação aqui, algumas pessoas podem pensar como errado e tudo mais. Mas entendam bem, Benjamim era o filho mais jovem e era também filho da velhice. Benjamim dependia quase que totalmente do seu pai. Os outros filhos de Jacó já eram moços barbudos, né? A maioria já tinha família, já conseguiam tomar conta da sua própria vida. Esse chamego que Jacó tinha por Benjamim não era justificado apenas pelo amor que ele tinha por Raquel, mas também pela idade do próprio moço. Benjamim era inexperiente e Jacó se sentia na obrigação de protegê-lo. Ele se sente também que falhou com José, ao dar para José essa responsabilidade de ir atrás dos seus irmãos. E agora Jacó também se sente culpado pela própria morte de José. Com certeza se sente culpado. A Bíblia não fala isso, mas se a gente for analisar, Jacó se sente culpado porque José morreu estraçalhado por animais. É isso que está na cabeça de Jacó. A gente sabe que José está vivo, mas na cabeça de Jacó, José foi estraçalhado, devorado por um animal. Tudo isso por quê? Porque ele pediu para José ir se encontrar com seus irmãos. Então, de maneira alguma, que ele vai permitir que Benjamim saia da presença dele, né? Mas tem muito mais coisa em jogo aqui.
Não é mais só Benjamim, é a vida de todos que estão em perigo. Sacou? Tipo, os filhos de Judá, os filhos de Rúben, Judá, Levi, Simeão, todos os outros 10 filhos de Jacó, agora 9, porque um foi deixado, e suas famílias, que são mais de 70 pessoas, vão morrer de fome se Jacó continuar com esse sentimento super protetor. Então, às vezes, é necessário a gente fazer coisas contra a nossa própria vontade em prol de algo bem maior do que o nosso próprio egoísmo, né? A preocupação de Jacó com Benjamim não podia ser maior do que a preocupação de Jacó com todo o seu povo. Então, era uma escolha difícil de ser feita, mas tinha que ser feita. E depois de muito tempo, a fome começa a chegar novamente na porta de Jacó. E continua tendo comida na terra do Egito. Jacó não ora a Deus pedindo comida porque Jacó entende como Deus trabalha. E não é impossível para Jacó conseguir alimento, já que Jacó ainda tem dinheiro e no Egito está vendendo comida. Deus é o Deus do milagre, né? Deus é o Deus do milagre. Então, nesse meio de intervalo, o próprio Judá toma a frente. Judá se responsabiliza pelo moço. Judá, ele toma a frente. Judá, ele meio que assume como uma liderança, mesmo o Rubem sendo mais velho. E ele se responsabiliza pelo moço. Porque Judá não quer mais ver o sofrimento do seu pai. E Judá também está tentando fazer algo para reverter a situação que ele próprio causou quando matou José. O passado não pode ser mudado, pessoal. É impossível mudar o passado. Mas você pode se tornar uma pessoa melhor hoje. O mesmo Judá que deu o conselho para vender José naquele tempo, quando o próprio Rubem jogou dentro do poço, planejando tirar o moço de lá e devolver para o seu pai, é o mesmo Judá que agora está falando assim, ó, olha, eu protejo o rapaz. Eu dou minha vida, eu dou a vida dos meus filhos, eu dou a vida de qualquer um por ele. Entendeu? Você pode colocar ele debaixo da minha responsabilidade, que se o moço for comigo, é comigo que ele vai voltar. E são essas palavras que dá ânimo para Jacó deixar Benjamim ir. Porque de maneira alguma Jacó vai deixar Benjamim ir. Só que é necessário Jacó deixar Benjamim ir, porque um líder, pessoal, ele tem que escolher sempre o que é melhor para o seu povo. E Jacó não podia mais só agir como um pai apaixonado, ele tinha que agir como um líder. Porque na descendência dele ia ser chamado todos Israel. Não é à toa que hoje em dia existe o povo de Israel. Graças a Jacó. Jacó ainda estava muito preso àquele sentimentalismo e eu não julgo ele. Talvez eu também estaria na mesma condição. Só que depois das palavras de Judá, Jacó pensa no melhor para o seu povo, que é não morrer de fome. E ele passa por cima da sua própria vontade para fazer o bem para todos, né? Às vezes a gente tem que pensar mais nas outras pessoas ao nosso redor do que em uma única pessoa. Perdão, né? O discurso sobre os filhos, quem fala é Rubem, né? O discurso de Judá vem mais na frente. Mas aqui, ó. Versículo 37 do capítulo 42. Mas Rubem falou ao seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazer em minha mão, e te tornarei a trazer ele. Porém disse: não descerá o meu filho com vocês, porque o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fores, eu morrerei, com tristeza, eu descerei à sepultura. E a fome era gravíssima na terra, e aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: não verão a minha face, se o vosso irmão não vier conosco. Agora que é o discurso de Judá, né? Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não enviares, não desceremos, porque aquele varão nos disse: não verão a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel:
Por que vocês me fizeram esse mal, fazendo saber que eu tinha outro filho? E eles disseram: aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhes conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel seu pai: envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos para que vivamos e não morremos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. E serei fiador por ele. Da minha mão tu requererás. Se eu não te trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se nós não nos tivéssemos, e se você não nos tivéssemos detido, já estaríamos aqui de volta. Então disse-lhe Israel seu pai: pois que assim é, fazei isso, tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos, e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel e especiarias, mirra, terebinto, amêndoas, e tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro que tomou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que foi um erro. Tomai também a vosso irmão e levantai-vos e voltai àquele varão. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco vosso outro irmão e Benjamim, e se eu for desfilhado ficarei. Né? Então aqui a gente vê o comportamento de Judá. O primeiro é o comportamento de Rúben. Né? Eu vejo esses dois homens aqui como pessoas bondosas. Porque o Rúben foi o que tentou impedir que José fosse morto. E ele conseguiu. Porque o plano dos outros irmãos era matar José. Mas Rúben falou: não vamos matá-lo, vamos jogar na cova. Né? Foi uma coisa ruim? Foi. Mas quem fez que José escapasse da morte foi o próprio Rúben. E o Rúben tinha um plano de depois pegar o jovem e devolver ao seu pai. E quem deu a ideia de vender aos ismaelitas foi o próprio Judá. Porque talvez Judá achou que o menino seria morto. Então, assim, dois homens que têm um comportamento aceitável aqui, de possíveis arrependimentos, é Judá e Rúben. Os outros não ganham destaque, né? Mas Judá e Rúben, eles vão ganhando destaque. E aqui o próprio Judá coloca a vida dele em risco. Por quê? Porque a pior coisa para Judá foi ter visto o desgosto do seu pai. Entendeu? Então, o filho de verdade, ele não luta pela atenção do pai competindo com os seus irmãos. De maneira alguma que eu vou ficar revoltado com meu pai porque eu acho que meu pai ama mais o meu irmão. Isso, pessoal, é um comportamento infantil. Isso é ignorância. Tá entendendo? Isso é besteira. É claro que o pai da gente vai se apegar mais a um irmão do que a outro. Porque tem irmãos que precisam de mais cuidados. Tá entendendo? De maneira alguma que um pai que tem 3 filhos, um de 20, um de 15 e um de 3 anos, vai se preocupar mais com o de 20 do que com o de 3, né? Por quê? Porque aquele filho menor merece mais atenção. Isso não quer dizer que o pai só ame aquela criança, mas que vai dar mais atenção para ela, vai. Então, assim, ele dava mais atenção para José e para Benjamim porque eram filhos de Raquel e também porque eram os filhos mais novos. Mas isso não quer dizer que Jacó odiava os seus outros filhos, né? O comportamento desses rapazes aqui foi comportamento egoísta, né? Comportamento egoísta. E tem muita gente com esse comportamento. Um verdadeiro filho, ele não luta pela atenção do pai. Ele luta para deixar o pai feliz. Um verdadeiro filho, ele não quer ver na cara do seu pai tristeza, ele quer ver felicidade. Um verdadeiro filho, ele não quer ficar discutindo com o pai, debatendo para estar certo, né? Ele quer chegar num acordo. Tá entendendo? E aqui Judá tá falando: olha, eu não tô falando que você não pode deixar Benjamim ir. Mas se vai te deixar melhor, eu me coloco como responsável por ele. E se eu não voltar com Benjamim, o senhor pode me matar. Ou pode me tratar como um lixo, pode me colocar como réu. Isso passa confiança, por quê? Porque Benjamim ele começa a ficar apto a de fato proteger. Quer dizer, Judá começa a ficar apto a proteger de fato Benjamim, e Jacó fica mais confiante. Um deles deitou com a mulher de seu pai. Sim, quem deitou foi Rúben. Mas ele paga por isso, viu? Ele paga por isso, Damares. A descendência de Rúben, o próprio Rúben, ele paga por isso. Mas enfim, deixa isso para outra história.
E os varões tomaram aquele presente, tomaram o dinheiro dobrado em suas mãos, e levaram a Benjamim. E levantaram e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes varões a casa, e mata rezes, e prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez como José disse, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José e diziam: por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos, somos trazidos aqui, para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e a nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa e disseram: ai, meu senhor, certamente descemos dante a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando a nós a venda, e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazer em nossas mãos. Então ele continua falando isso, e o varão fala: não se preocupa não, isso aí foi um presente do meu senhor a você, né? Vindo, pois, José a casa, e trouxeram-lhe ali os presentes que estavam nas suas mãos. E inclinaram-se a ele à terra. E ele lhes perguntou como estavam, e disse: vosso pai, o velho de quem vocês falou, está bem? Ainda vive? E eles disseram: bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe. E disse: este é o servo, o irmão mais novo, de quem vocês falaram? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão, e procurou aonde chorar, e entrou na câmara, e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, e conteve-se e disse: põe de pão. E puseram-lhe a ele a parte, e a eles a parte, e os egípcios que comiam com ele a parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilharam entre eles. E apresentou-lhe as porções que estavam diante dele. Porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer um deles. E eles beberam e se alegraram. A coisa interessante aqui é porque tem muito tempo que José não vê Benjamim. Então José, ele se emociona. Toda vez que José se emociona, José se afasta e chora. Mas José ainda não se dá a revelar. Por quê? Porque os irmãos de José ainda não demonstraram arrependimento. Tá entendendo? Então José chora, José lava a cara e José volta. A representação de José é muito interessante. Por quê? Porque José não quer mostrar que está triste. José, ele é fiel ao plano dele. E tem muitas pessoas que não são fiéis aos seus planos, se demonstram tristes e deixam os seus planos aparecer, expõem seus planos para o mundo. Essa representação de lavar o rosto é para não mostrar a tristeza e nem mostrar que o semblante estava caído ou que lágrimas caíram da sua face. Essa representação é encontrada na Bíblia outra vez, mas já é com alusão ao próprio jejum, né? Entendeu? Quando as pessoas vão jejuar, elas têm que lavar o rosto, pessoal. Elas não podem mostrar que estão tristes, não. Só que tem pessoas que fazem questão de expor para o mundo todo sua tristeza. Até para as pessoas que não podem lhe ajudar. Claro que a comparação aqui é diferente, mas ainda assim fica um exemplo para vocês. Estão jejuando, lavem o rosto. Estão tristes, querem se parecer alegre, apareçam alegres. Né? E José, ele está triste, assim, ele não está triste, né? Perdão, ele está emocionado. Porque faz muito tempo que ele não vê seu irmão. E José, ele tinha muito motivo para estar com muita raiva dos seus outros 10 irmãos. Porque todo o tempo de vida que ele poderia ter vivido ao lado do seu pai foi tirado. O irmão dele cresceu sem um exemplo de irmão mais velho. Porque se tratavam José de maneira ruim, quem garante que não trataram Benjamim também? Então Benjamim pode ter crescido só. Pode ter se tornado um jovem solitário. José poderia ter estado com ele durante todo esse tempo, esses 10, 11 anos, 12 anos. Mas isso foi roubado dele. E agora olhar para Benjamim ali e ver que Benjamim já é um jovem, né? Já é um adolescente, provavelmente. Isso mexe com José de tal maneira que José tem que chorar. Ele não consegue se conter. José está quebrantado. José está pronto para perdoar.
Porque José ele quer conviver o resto de tempo que ele tem com o irmão dele, Benjamim. E José também sente muita saudade do pai dele. Jacó está com 120 anos, pessoal. E a maldição já foi colocada sobre a terra. Ao homem foi dado que vivesse só 120 anos. Foi Deus que amaldiçoou a humanidade com isso. Vocês sabiam que o homem mais velho do Guinness Book, ele tem 119 anos, o que morreu, o mais velho? Entendeu? Então assim, não tem mais tempo a perder. Obrigado pelos presentes. Não tem mais tempo a perder. José quer se revelar, ele tá com pressa, ele quer ver o pai dele, ele quer aproveitar o tempo de vida com o irmão dele. Mas o plano de José é maior do que a sua emoção. Porque os irmãos de José ainda não demonstraram arrependimento. Então esse aqui é a aprovação de José, a prova que José colocou sobre seus irmãos. Tem muitas pessoas que te tratam de maneira miserável quando você está numa situação inferior. E quando você sobe, as pessoas grudam nas suas costas como se fossem os seus primeiros apoiadores. Tem muitas pessoas que não ligam para você, nunca ligaram, mas quando você consegue alcançar algum prestígio, essas pessoas querem montar nas suas costas e querem usufruir do que você está usufruindo. E José não é assim, não. Tem que ter um teste, tem que mostrar que merece. Então, assim, teste as pessoas que estão querendo usufruir das coisas que você tem. As mesmas pessoas que não te ajudaram a conseguir essas coisas. Teste as pessoas que estão dizendo que estão arrependidas de ter te traído. Teste as pessoas que te machucaram antes de aproximar elas na sua vida. Se são pessoas que você tem que ter por perto, se são pessoas que você tem que conviver, testa primeiro. Porque nem todo mundo que pede perdão merece ser perdoado. Pelo menos não esse perdão de José, que é um perdão de aproximação. Nem todo mundo que diz que está contigo, de fato está. Tem pessoas que só querem estar do teu lado porque vê que você conseguiu alguma coisa. Porque você que foi jogado dentro de um poço se tornou agora um governador do Egito. Porque você que tanto foi humilhado conseguiu passar para um concurso público e está trabalhando em emprego bom. Porque você não era aquele lixo que elas sempre falaram. Porque você ganhou na Mega Sena, sendo que eu não concordo com que as pessoas joguem na Mega Sena, mas enfim. Porque você ganhou alguma coisa, porque você recebeu uma herança, porque você mudou de vida, vai aparecer muita gente que nunca esteve contigo, que sempre te botaram para baixo, sempre te empurraram para o precipício. Mas naquele exato momento que você estiver no topo, essas pessoas vão ser as primeiras que vão encostar em você e vão dizer que sempre estiveram ao seu lado. Seja irmão ou seja um desconhecido. Não confie em apenas palavras. Cobre atitudes. E as atitudes dos irmãos de José ainda não foram mostradas. Por isso que José não se revelou ainda. Porque José falou, vai ficar um irmão comigo, e o irmão ficou. Eles não lutaram pelo irmão. E agora eles trouxeram Benjamim. Por quê? Porque eles estão interessados em mais pão. Não existe aqui arrependimento. Remorso talvez, arrependimento não. Capítulo 44. E deu ordem ao que estavam sobre a sua casa, dizendo: enche de mantimento os sacos destes varões, quando puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco, e o meu copo, o copo de prata, porás na boca do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E essa aqui, pessoal, é a prova final. É isso aqui que vai decidir quem merece e quem não merece. José fala assim, agora eu quero saber se os meus irmãos continuam sendo apenas interesseiros, odiosos, violentos e homicidas, ou se eles de fato estão prontos a dar sua vida por mais alguém que não seja eles próprios. Ele coloca o copo de prata dele na boca do saco de Benjamim. E quando ele despede os seus irmãos e devolve o que estava preso, ele manda alguém atrás, porque falam de vocês me roubou. E eles começam a abrir o saco do mais velho para o mais jovem. Então começa por Rúben. Quando chega em Benjamim, o copo de prata está na boca do saco de Benjamim. E José ordena que Benjamim fique com ele. E é aqui que começa uma demonstração de arrependimento. Os mesmos irmãos de José que deixaram um outro irmão um tempo atrás, eles agora estão dispostos a lutar por Benjamim. Aqui já não é mais um pensamento de ego, não. Eles não estão mais preocupados com ele. Eles estão dane-se pro alimento.
Os irmãos de José não querem mais ver o sofrimento de Jacó, porque se eles voltam para casa com a notícia de que Benjamim não voltou, Jacó morre. E aqui sim é arrependimento, e não remorso. Arrependimento é quando você coloca a sua vida em risco pelo próximo. Arrependimento é quando você tem algo a perder, né? Mas você arrisca isso para demonstrar que você de fato quer fazer a diferença. Arrependimento é quando você se desprende do seu próprio interesse em prol do interesse da outra pessoa. Arrependimento é quando você está apto a devolver algo que você roubou, porque você sente que alguém perdeu. E não apenas dizer eu estou arrependido, mas manter aquilo escondido. Arrependimento é mudança. Arrependimento é colocar a sua própria vida em risco, às vezes. Arrependimento é de fato demonstrar que se tornou outra pessoa. Os irmãos de José que deixaram um irmão lá e foram embora, agora estão dispostos a lutar por Benjamim. Eles não lutaram por José, pelo contrário, eles ofenderam José. Eles maltrataram José, mas Benjamim é diferente. Porque o tempo passou e o coração desses homens mudaram. O teste que José fez deu certo. Vai mostrar quem é quem. E quem mais ganha destaque aqui é o próprio Judá. Não é à toa que Jesus Cristo vem das raízes de Judá, da tribo de Judá. Porque Judá é o que mais se demonstra arrependido. E ele falou assim, ó. E acabou numa jovem. Achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes e carregou cada um o seu jumento e tornaram à cidade. Eles não foram embora. Eles voltaram para a cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali. E prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhe José: que é isso que vocês estão fazendo? Não sabeis vocês que tal homem como eu sabe adivinhar? Todos os irmãos de José dobram os seus joelhos em prol de Benjamim. Os mesmos irmãos que tentaram matar José, que jogaram ele num poço, agora estão tentando salvar a vida do mais novo. Os irmãos de José não são mais o mesmo. O comportamento deles mudou. Eles não têm mais aquele espírito assassino. Eles não estão mais sendo motivados pelo ego. Eles de fato começaram a se preocupar com alguém acima deles próprios. Todos os irmãos de José vão até José e começam a lutar pela vida de Benjamim, colocando sua própria vida em risco. Isso é arrependimento. Isso sim é arrependimento. Entendeu? Tô achando ótimo essa live assim. Valeu. Então eles chegam lá, dobram os seus joelhos e imploram José. E José fala: um homem como eu adivinha. José continua com os seus testes. Por quê? Porque na cabeça de José ainda são palavras. Então assim, José ele quer ir até o fundo mesmo. Ele quer fazer esse teste até o final. Olha, vocês estão me falando que estão arrependidos. Na cabeça de José. Eu até acredito. Mas vocês ainda não provaram. Né? Então um discurso ainda é um discurso. Eles poderiam ter dobrado o joelho ali, implorado, vamos ver se dá em alguma coisa. Porque tem pessoas que lutam, mas não lutam até o fim. Tem maridos que dobram os seus joelhos perante a esposa, prometendo que nunca mais vão lhe trair e tornam a lhe trair. Tem mulheres também que fazem a mesma coisa e tornam a praticar o que é errado. Tem pessoas que roubam coisa dos próprios pais e roubam dinheiro na sua própria casa e juram, chorando com lágrimas, que não vão repetir aquela ação e repetem. Entendeu? Então isso não é arrependimento, pessoal. É um sentimento de arrependimento, mas ainda não se tornou arrependimento. O arrependimento não é palavra, não é choro, o arrependimento é mudança. Então José fala: um homem como eu adivinha. Eu não estou comovido. Aquilo ali era mais um teste, era para ver assim, bora ver se ele vai continuar insistindo. Bora ver se esses caras vão continuar insistindo pela vida desse jovem. Eu posso até acreditar que eles estão arrependidos, mas eles têm que me convencer. E só isso não basta, né? Só chorar não basta, só dobrar o joelho não basta. Eu quero ver ação, eu quero ver atitude. Porque Benjamim vai ficar comigo.
Então disse Judá, a humilde súplica de Judá. Olha quem se destaca aqui, ó. Judá, né? Judá. Então disse Judá, que diremos ao meu senhor? O que nós falaremos? E como nos justificaremos? Judá está falando para José. O que eu posso dizer para ti, né? Governador. Judá está falando assim, eu não posso dizer para ti nada, né? Não tem nada que eu possa te dizer. Eu não posso me justificar. E ele continua. Achou Deus a nossa iniquidade. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse, longe de mim, que eu faça tal coisa. Olha só o comportamento de José. Judá está falando assim, ó, eu quero ser escravo, eu quero ficar com meu irmão. E os meus irmãos também vão ficar contigo. E José fala, longe de mim que eu faça tal coisa. Isso ainda é teste. E Judá está falando, achou o Senhor a nossa iniquidade. Judá está se lembrando de tudo que ele fez para José, de como José chorou, de como José implorou, de como José pediu para que aquilo não fosse feito. Então, assim, Judá está sentindo na pele a consequência das próprias ações dele. Mas ele está arrependido, né? Não há pecado que Deus não perdoe, mas é necessário um arrependimento mesmo, na alma. É necessário uma mudança. E essa é a mudança de Judá, esse é o comportamento de Judá. Longe de mim que eu faça tal coisa. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será o meu servo. Porém, vocês podem ir em paz para o seu pai. Ó, tranquilidade, pode ir, vai. Então Judá se chegou a ele e disse, ai, Senhor meu, deixa eu te falar uma coisa, porque os seus ouvidos são como ouvidos do meu Senhor. E não se acenda a tua ira contra mim, porque tu é o servo, tu é como o faraó. Meu senhor perguntou aos teus servos, dizendo, vocês têm pai ou irmão? E nós dissemos ao meu senhor, temos um velho pai, e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disse ao teu servo, traz-me a mim, porém os meus olhos sobre ele. E nós dissemos, ao meu senhor, aquele moço não pode deixar o seu pai. Se deixar o seu pai morrerá. Então tu disse aos teus servos, se o vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais verão a minha face. E aconteceu que subindo nós ao teu servo, meu pai, e contando estas coisas, né? Disse nosso pai, tornai, comprai-nos um pouco de alimento. E nós dissemos, não podemos descer, mas se o nosso irmão menor for conosco, desceremos. Pois não podemos ver a face daquele homem, se o nosso irmão não estiver conosco. Então disse o teu servo, meu pai, vós sabem que minha mulher me deu 2 filhos. Minha mulher, né? Raquel, que ele amava. Um ausentou-se de mim e disse, certamente foi despedaçado, e não tenho visto até agora. Se agora também tirardes a estes da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cães com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu ao teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cães de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por esse moço, para com meu pai, dizendo, se não te tornar, eu serei culpado ao meu pai todos os dias da vida. Agora, pois, fique eu no lugar desse homem por escravo de meu senhor, e que suba ao moço com os seus irmãos, porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá ao meu pai. Então, assim, o pecado ele tem uma consequência muito forte. E às vezes o pecado ele não prejudica só a gente, ele prejudica outras pessoas. A mentira de José, a mentira contada acerca de José, ela não prejudicou tanto assim os irmãos de José, mas prejudicou muito Jacó. E os irmãos de José amavam muito seu pai Jacó. Inclusive fizeram isso por inveja, para competir o amor dele. Só que depois eles viram que isso não valeu a pena. Por quê? Porque a maldade prejudica as pessoas que nós amamos. As pessoas ao nosso redor. E a gente muda e toma consciência dos maus que fazemos e nós tentamos resolver, né, isso, reverter esse processo.
O comportamento de Judá é um comportamento aceitável porque já demonstra um sentimento de mudança verdadeira. De maneira alguma, ele quer cometer esse mal novamente ao pai dele, Jacó. De maneira alguma, ele está agindo com ego. Ele não quer mais agir com ego. Ele não está mais pensando só nele. Então, o amor, pessoal, a mudança de vida, de fato, é quando a pessoa se transforma no nível de não pensar mais só em si, mas começa a pensar em todas as pessoas ao seu redor. Isso, de fato, é conhecer Deus. Isso, de fato, é compreender sobre Deus. Porque tem muitas pessoas que só pensam em si e que só fazem o que lhe beneficiam. Tem pessoas que não ligam para as outras pessoas que estão sendo magoadas ao seu redor. E muitas das vezes, isso acaba destruindo a própria pessoa. Porque essa pessoa depende do amor do outro. Querendo ou não, as consequências egoístas, elas caem sobre o próprio egoísta, né? Uma pessoa, por exemplo, que adultera, ela acha que não está prejudicando ninguém. Ela age com egoísmo, mas ela está prejudicando sua esposa ou seu marido. E por fim, isso começa a chegar nela própria. Por quê? Porque às vezes há uma separação e essa pessoa começa a ficar com raiva dela e perde amor dos filhos. Da mesma maneira aqui, é uma comparação similar. É uma comparação similar. O Judá, ele não está mais preocupado com ele. Ele está preocupado com o pai dele. Porque as ações dele não prejudicou ele, mas prejudicou alguém que ele amava. E quando prejudicou alguém que ele amava, isso acabou afetando ele também, porque nós precisamos estar de acordo com as pessoas que nós amamos. Imagina só você fazer ações egoístas que cheguem na sua casa, na sua família. Imagina só um rapaz que rouba, esconde as coisas na casa da mãe e a mãe vai presa por tráfico, né? Ou pior, vai preso e a mãe fica morrendo ali porque o filho tá na cadeia. Entendeu? Então, assim, essa exemplificação de José aqui, ela absorve muitas coisas. O primeiro é o teste do arrependimento, mas o segundo também é a própria consequência do pecado. Os pecados dos irmãos de José não prejudicaram só José. E agora José está vendo que os pecados dele prejudicou José, prejudicou Benjamim, que ficou sem o amor do irmão, prejudicou Jacó, que ficou sem o seu filho, e prejudicou os próprios irmãos que nunca mais tiveram o seu pai. Do mesmo jeito, porque Jacó mudou. Jacó já não era mais o mesmo Jacó. Tá entendendo? E agora a gente trazendo para nossa própria vida, as nossas próprias ações, as ações da gente não prejudicam só as outras pessoas, não. As ações da gente prejudicam as outras pessoas. Depois prejudica as pessoas que estão em volta dessas pessoas, porque a pessoa também muda. E depois isso acaba prejudicando a gente também, porque não temos o amor daquela pessoa. Porque Jacó já não era mais o mesmo. Jacó mudou. Os irmãos de José já não via mais o seu pai sorrindo pro vento. Já não era mais a mesma coisa. E tudo isso foi consequência deles próprios, da atitude deles. E agora Judá, ele não quer consertar isso, porque não tem como consertar o passado. Mas ele quer demonstrar que ele se consertou. Tá entendendo? Isso é arrependimento. Não é querer consertar as coisas que foram feitas, mas é mostrar que você foi consertado. Que você já não pensa mais só em você. Que você já não pensa mais só no seu próprio ego. Que as suas ações, antes de ser feitas, são medidas. Que você já se preocupa com as pessoas ao ponto de também se arriscar por elas. Da mesma maneira como você prejudicou as pessoas ao seu redor, você também quer se arriscar para ajudar essas pessoas. E agora o próprio Judá está se arriscando pela vida de Benjamim. Porque ele não se arriscou pela vida de José. Mas ele já não é o mesmo Judá. O Rúben já não é o mesmo Rúben. E os 10 irmãos já não são mais o mesmo. Porque o tempo e essas provações que eles passaram fizeram eles se transformar em outras pessoas. Porque a consequência do pecado deles fizeram eles lembrar que isso tem um peso. Que isso causou mal a muitas pessoas, a muitas vidas. Que o próprio pai deles também ficaram mal. E eles estão aptos a mudar e agora fazer totalmente diferente. Bom dia, cheguei agora, estava no médico. E esse é o discurso de Judá. E é esse discurso que comove o coração de José. Porque de maneira alguma Judá vai embora dali sem Benjamim. E se Judá for embora dali sem Benjamim, Judá nunca mais volta para a casa do seu pai. Judá deixa isso bem claro.
Ele não quer mais ver a face do seu pai. Porque se o pai dele mudou depois da morte de José, vai mudar mais ainda depois da morte de Benjamin. Vai ser um homem mais amargo. Perdeu 2 filhos da velhice. Jacó não merece isso. E Judá tá falando, ó, eu não vou mais voltar para casa do meu pai, se não for com meu irmão. Eu posso morrer aqui, mas eu não volto. E isso é arrependimento. Eu sou uma nova criatura, José. Né? José não sabe, ele não sabe que é José, mas ele quer dizer assim, ó, eu sou uma nova pessoa. Se eu tivesse naquele tempo lá no poço, eu não teria te jogado. Eu não teria te vendido para os ismaelitas. Eu teria brigado com todo mundo. Mas eu não tinha feito aquilo. Porque se fosse para chegar na minha casa e ver a cara do meu pai daquele jeito, e ver que ele nunca mais se tornou a mesma pessoa, eu não tinha feito isso. Por quê? Porque as ações da gente têm consequência. E às vezes a consequência chega para nós indiretamente, mas chega. As pessoas que nós amamos mudam por causa das nossas atitudes. Imagina só uma mulher que você trai. Ela pode até voltar com você, mas ela não é mais a mesma mulher. Imagina só um marido que você trai. Ele pode voltar com você, mas ele não é mais o mesmo marido. Imagina só um pai, né? Que foi tratado mal pelo seu filho, ou recebeu do seu filho xingamento, ou foi... Ele pode até te tratar como filho, mas nunca mais vai ser o mesmo pai. Tá entendendo? As pessoas não vão ser mais as mesmas pessoas. Por quê? Porque essas cicatrizes não cicatrizam com facilidade. Então, assim, ou você muda e traz um pouco de alegria de volta na vida das pessoas ao seu redor, ou você vai sofrer indiretamente pelas suas próprias atitudes. Porque o pecado parece que não chega, mas chega, pessoal. E Judá está mudado. Judá fala assim, olha, eu não quero mais ver a cara do meu pai daquele jeito. Foram mais de 10 anos vendo meu pai ser outra pessoa. E eu não quero mais que seja da mesma maneira. Eu não quero mais ver o meu pai desse jeito. Eu não quero mais ver o sofrimento do meu pai. Então assim, ou eu fico contigo e tu me coloca como escravo e liberta o moço, ou eu não volto para casa do meu pai mais nunca. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo, se não tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo no lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba ao moço com os seus irmãos. Porque como subirei ao meu pai se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá ao meu pai. Isso é arrependimento, né? Arrependimento não é remorso. Remorso é pensar só em você, nas consequências que vai acontecer na sua vida. Arrependimento é quando você pensa no que vai acontecer com as pessoas que você está machucando. Isso é arrependimento. Isso é mudança. Isso aqui que Judá mostrou para José foi o teste final que José estava querendo. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E clamou, façam sair daqui todo varão, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam. E a casa de Faraó o ouviu, e disse José a seus irmãos, eu sou José. Vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haver desvendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi ao meu pai, e diz-lhe, assim e assim tem dito o teu filho. Logo depois disso, o próprio Deus se apresenta a Jacó e fala, Jacó, não te entristeça, né? Depois que Jacó sabe que José está vivo, porque tu não morrerá antes que tu veja a face do teu filho. E existe uma coisa assim interessante, por que Deus não falou para Jacó que José estava vivo todo esse tempo? Porque tem planos, pessoal.
que Deus tem, que são mais importantes que outras coisas. O plano de Deus na vida de José era de manter José ali. Se Jacó descobrisse, Jacó ia fazer de tudo para tirar José do Egito. Então, às vezes, Deus se cala, até mesmo com os seus servos mais amados, porque existe um propósito maior do que aquele. Né? Jacó não recebeu notícia do seu filho em nenhum momento. Se não fosse para Deus ter levantado José como farol do Egito, Jacó já saberia que seu filho estava vivo há muito tempo, já teria castigado seus outros filhos. Mas era um plano maior do que o amor de Jacó por José. Era o amor de Deus por toda a humanidade. E isso era mais importante naquele momento do que o sofrimento de Jacó. Mas Deus não permitiu que Jacó morresse sem ver a alegria, porque Jacó era o seu servo muito amado. Então, com isso, finaliza essa live sobre os irmãos de José e sobre arrependimento também. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Tem 129 pessoas na live, né? Quem quiser orar, ore nas suas casas. Eu não vou orar na live. E eu tenho uma campanha no perfil do TikTok aqui para comprar uma casa. Tem um link aqui no perfil do TikTok. Quem puder, clique nesse link, dê uma olhada, né? Doe alguma coisa se puder. E quem estiver assistindo pelo YouTube também, eu vou deixar o endereço da vaquinha da casa, caso alguém queira dar uma olhada. Quem quiser ajudar com alguma coisa, pode me chamar no Instagram também. O Instagram é Profeta do Bem, tudo junto. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. E até a próxima. Tchau.